Ó Pai, neste momento te agradecer, porque tem nos dado o privilégio de participar dessa série, desses estudos, desse curso tão especial que tem nos trazido conhecimento esse que vai nos direcionar a ter um encontro contigo e receber a herança do Senhor, que é a vida eterna, Nova Jerusalém. Tudo que tem sido feito aqui, ó Deus, tem sido feito para te adorar, para te honrar e para te buscar, ó Deus, e nos aproximar de ti. Porque sonhamos um dia estar adorando na eternidade do Senhor. Por isso, eu te amo. Amém. A palavra, então, com o pastor Cladson para iniciar o nosso estudo de hoje. Ok, meus amigos, muito bom estar com vocês novamente para a gente poder fazer essa lição 23. Vejam, já estamos chegando na reta final dos nossos estudos, né? Mas não fiquem tristes, porque eu tenho uma boa notícia, nós vamos dar continuidade, nós vamos começar um outro curso, né? Depois a Lidiane vai dizer aí qual vai ser o curso e quando vai ser, para a gente se preparar aí para poder fazer essas lições aí. Tá bom? Eu quero aqui, Ricardo, lembrar, né? Dar mais um anúncio, pelo menos, né? Sábado que vem, dia 7 de novembro, né? Às 15h30, nós vamos estar ali na igreja fazendo uma vigília de oração, irmãos. Então, a Bíblia fala, né? Oração tem poder, orai sem cessar. Então, nós vamos estar ali na igreja orando e gostaríamos de convidar você para estar conosco nessa vigília, que será maravilhosa. O tema da vigília é o libertador. Quem é o nosso libertador? Né? Quem será o nosso libertador? Então, você está convidado, pode levar os familiares, nós temos ali todos os cuidados ali de máscara, de álcool gel, né? Separação ali entre as pessoas. Então, pode ir na nossa igreja, que a gente vai ter o prazer de estar com vocês ali durante essa vigília. São vários convidados que vão estar presentes, né? E vamos ter louvor também. E, enfim, a sua presença é impreterível. Eu já estou fazendo esse convite. No final, acho que a Lidiane e o Ricardo vão falar mais um pouquinho sobre isso. Mas vamos à nossa lição de hoje, que é muito importante. Por que, olha só, o tema da lição, né? Por que devo ser batizado? Será que eu preciso ser batizado? Né? A gente vai ver na Bíblia essas e outras perguntas. E a primeira pergunta que aparece aí é: quantas espécies, quantos tipos de batismo? Eu vou pedir ao Ricardo para colocar aí na tela. Ricardo. Assim. Isso, Ricardo. Aí pode botar a primeira pergunta já? Isso. Então, a primeira pergunta, né? Quantas espécies, quantos tipos de batismos são reconhecidos na Bíblia? Né? São descritos na Bíblia. Então, lá em Efésios, capítulo 4, verso 5. Quem estiver com a sua Bíblia, nós temos aí na tela, mas se você quiser ler na sua Bíblia, confirmando o que está escrito na tela, né? Importante, diz o seguinte, lá em Efésios, capítulo 4, verso 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, queridos, não existem vários batismos, não existem, né? Então, na verdade, a Bíblia cita que há um só batismo. E aí, respondendo à pergunta, quantos tipos de batismos nós temos na Bíblia? Dois tipos, imersão e aspersão. Eu vou explicar o que é imersão. Imersão é quando o batizando ele é submerso na água, ele é afundado na água, tá? Toda a cabeça dele, todo o corpo, na verdade, né? Ele é submerso dentro da água.
E a aspersão, pastor? O que é aspersão? Aspersão é quando você joga gotículas de água, pode ser com um aspersor, pode ser com a mão, sobre a pessoa. Não há a submersão, né? Não há afundamento da pessoa dentro da água. Tá? Então, são duas espécies, a primeira opção, né? Duas espécies, imersão, aspersão. Duas espécies, aspersão e infusão. A infusão, no caso, ela é quando o indivíduo ele não é submerso também na água. Né? Não há, ele é só molhado ali, alguma parte do corpo, as mãos, os pés, não há o total mergulho da pessoa dentro da água. Tá? A Bíblia apresenta a terceira opção aí, são 3 espécies de batismo, infusão, aspersão e imersão, será que é isso? A Bíblia apresenta apenas uma espécie de batismo, que é a imersão, que é o afundamento ali dentro da água, ou nenhuma das anteriores. Qual seria a opção aí? Vamos ver aqui, Ricardo. A opção é apenas um tipo, que é a imersão. E a gente vai entender já já por que é a imersão, tá bom? Vamos à segunda pergunta? Segunda pergunta aí, Ricardo. Qual o significado do batismo na Bíblia? Está lá em Romanos 3, aliás, Romanos 6, versos 3 a 4. Certo? Romanos 6, versos 3 a 4. E Colossenses capítulo 2, verso 12. Olha só o que diz Romanos 6, 3 a 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, olha bem essa palavra, irmãos, sepultados, tá? Com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, esse é o primeiro significado, sepultamento. Vamos ver o segundo texto aí, Colossenses 2, verso 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Mais uma vez, falando de sepultamento. Então, a gente tem a ideia aí, voltando à pergunta, Ricardo, qual o significado do batismo na Bíblia? Então, segundo Romanos e Colossenses, seria a morte para o pecado? Vamos ver. Seria o sepultamento dos pecados e da velha natureza? Olha aí, está falando de sepultamento. Seria o renascimento ou a ressurreição em Jesus para uma vida transformada? Olha, também, né? Demonstração de aceitação do sacrifício de Jesus? Também importante. Então, a resposta certa seria a última. Todas as alternativas estão corretas, certo? Tanto a morte para o pecado, porque você está morrendo para o pecado, do velho homem. Você está sendo sepultado nos pecados e da velha natureza. Você está renascendo em Jesus para uma vida transformada. E você está demonstrando a aceitação do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, todas as respostas estão corretas. Tá bom? Vamos à próxima pergunta? Pergunta 3. De que forma Cristo foi batizado por João? Isso aqui, irmãos, olha, é tão importante esse texto. Vamos lá em Marcos, capítulo 1, verso 9 a 10. Vamos ver como é que Jesus foi batizado. Olha só. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Olha que interessante. Agora, o mais interessante do verso aqui. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então vejam que o texto fala que Jesus desceu até o Rio Jordão, né? Depois ele saiu da água, correto? Ele saiu da água. Ou seja, temos bem claramente aqui que Jesus
ele entrou na água, ele não sofreu aspersão ali, não foi jogadas gotículas de água sobre ele. Foi exatamente o contrário, ele entrou na água e saiu, ou seja, ele foi submerso. A própria palavra batismo em grego, vem de baptizo, que significa submergir, né? Afundar. Então, a palavra significa que há um afundamento ali, uma submersão das pessoas na hora do batismo. E foi o que aconteceu com Jesus. Então, voltando à pergunta 3, Ricardo. Olha aqui. De que forma Cristo foi batizado? Qual a maneira? Aspersão? Imersão? Infusão? Não foi batizado? Ou nenhuma das anteriores? É lógico, a resposta certa é imersão. Então, a gente tem aí que Jesus saiu da água, né? Ele entrou, foi afundado, foi submerso por João Batista e depois saiu da água. Isso está bem claro nesse texto aí, tá bom? Vamos ao próximo? Próxima pergunta? A próxima pergunta é essa. Que razão Jesus apresentou para ser batizado? Vejam, uma pergunta retórica aqui. Não precisa abrir o seu microfone para responder, mas pensem bem na resposta. Vocês acham que Jesus precisava ser batizado? Porque o que é o batismo? Nós vimos lá atrás que é a remissão dos pecados, né? É quando eu entrego para Jesus os meus pecados. Então, Jesus tinha pecado? Jesus se batizou, mas ele era pecador? Ele tinha pecado sobre si? Não, irmãos. Agora, por que Jesus se batizou? Aí vem lá em Mateus 3, verso 13 a 15. Vamos abrir aí, Ricardo? Olha o que diz lá. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia dizendo, João Batista, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Por que João falou isso? Só um parênteses aqui. Porque Jesus era perfeito, era puro, era santo, não tinha pecado. E João, quando viu Jesus se aproximando para ser batizado, ele fala, tu vens até mim? Eu é que preciso ser batizado por ti. Aí olha a resposta de Jesus. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Queridos, Jesus ali estava demonstrando o seu amor por você e por mim, porque ele não precisava ser batizado, mas ele entra no batismo, ele entra na água para demonstrar, para ser um exemplo, para que toda a justiça seja plena. Cristo se fez homem como nós, de carne e osso, como eu e você. Então ele precisava passar por essa experiência para nos mostrar a importância de ser batizado. Não é? Então, voltando lá à pergunta, qual foi a razão que Jesus apresentou para ser batizado, Ricardo? A primeira alternativa diz porque ele era pecador? Não, lógico que não. Para dar o exemplo e cumprir toda a justiça? Sim, essa é a resposta, porque Jesus deu o exemplo, né? Ele cumpriu toda a justiça. E as outras estão erradas, né? Porque necessitava ser purificado? De maneira nenhuma, ele era puro. Para demonstrar arrependimento? Arrependimento do quê, se ele não tinha pecado? Porque sentia culpa? Não, Jesus não tinha pecado nenhum para sentir culpa. Então a resposta certa é para dar o exemplo e cumprir toda a justiça. Tá bom? Vamos à próxima, então? Questão 5. De acordo com Pedro, no dia do Pentecostes, de que maneira o povo deveria mostrar seu arrependimento? Vamos lá na história do Pentecostes agora. Aliás, um detalhe. Mais para frente, se vocês quiserem, a gente pode fazer um estudo que não está aqui sobre o dia do Pentecostes, tá bom, pessoal? Muita gente se confunde ali a glossalia, ou seja, o dom de línguas que houve ali no dia do Pentecostes. Então, a gente precisa entender
o que aconteceu nesse dia? E uma das respostas é essa aqui. Pedro, ele chama o povo ao arrependimento e ele dá uma demonstração de fé. Vamos ver lá em Atos 2:38? Olha o que diz Atos 2:38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja o quê? Batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então vejam, queridos, Pedro está convocando todos a se arrependerem dos caminhos anteriores, daquilo que acontecia. Eu acho que o pessoal está reclamando que o meu microfone não está. Ricardo, está ouvindo bem aí o meu som? Sim, tá ouvindo perfeitamente. Perfeitamente, ok. Então alguém reclamou aí, mas tudo bem então, com o microfone aí. Então, Pedro faz esse apelo para todos, não é? Porque havia necessidade de arrependimento dos pecados, não só dos pecados, como também da vida pregressa. Muita gente fala assim, não, pastor, mas eu já sou da igreja, eu vivo aqui na igreja, eu estou bem com Deus, mas às vezes nós vimos aí várias lições, amigos. Vimos lições sobre o sábado, lições sobre a alimentação que Deus permite, vimos a questão do vestuário, vimos a questão da morte, o que acontece após a morte. Então, todas essas lições nos mostram que a nossa vida anterior não estava condizente com aquilo que Deus queria. E aí há necessidade de uma conversão. O que é converter? É quando você está numa estrada, indo para algum lugar, e aí você chega num determinado lugar dessa estrada e você vê que ali não está correto o seu caminho. Aí você para e pergunta para o guarda ou para alguém, né, pede uma orientação. Olha, essa estrada, ela vai para tal lugar? Aí a pessoa fala assim, não, você está errado, meu amigo. Esse não é o caminho. Você tem que converter, você tem que voltar atrás. Então, isso é conversão. É quando você nota que está numa estrada caminhando em uma direção errada. E aí você faz uma conversão, você converte, você volta atrás. Isso é conversão. Então, o arrependimento aqui que Pedro fala, arrependei-vos, né? É exatamente essa conversão. É você estar num caminho, ver que está errado aquele caminho e você fala, eu tenho que voltar atrás. Isso é conversão e ele ainda fala mais, arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus. Tá bom? Bem claro esse texto aqui. Vamos ao próximo, a pergunta número 5, Ricardo? Pergunta número 5 diz o seguinte: de acordo com Pedro, no dia do Pentecostes, de que maneira o povo deveria mostrar seu arrependimento? Então nós lemos lá Atos 2:38, e aí as alternativas. Através do batismo, arrependimento e confissão dos pecados? Talvez. Vamos ver os outros. Através de penitências. O que são penitências, amigos? Penitência é quando você paga uma promessa. Olha, Senhor, se o Senhor me curar desse câncer, eu vou andar tantos quilômetros. Olha, eu vou acender tantas velas, eu vou rezar. Eu não estou falando aqui da fé de ninguém. Cada um tem a sua fé e devemos respeitar a fé de cada um. Mas Pedro não fala para nós pagarmos penitências. Ele cita duas coisas, arrependimento e confissão. Somente isso. Não é? E a gente pode mais para frente fazer um estudo aqui só sobre o que é o pecado e como se livrar dele em nossa vida, né? Como se livrar não, como pedir perdão pelos pecados em nossas vidas, tá bom? A terceira opção, através de autopunição, é aquelas pessoas que se batem, né? se automutilam para poder pedir perdão pelos pecados? Não, isso jamais, né? A quarta opção, por meio de uma vida triste e sombria? Também não. Quando encontramos a Jesus, a vida é alegria. Nenhuma das anteriores? Não, porque a primeira está certa. Então, bota aí, Ricardo.
através do batismo, que é o quê? Arrependimento e confissão dos pecados. Correto? Então, quando nós nos batizamos, lembram da conversão que eu falei? Nós nos convertemos, voltamos atrás, vemos que estávamos no caminho errado, voltamos atrás, pedimos arrependimento e confessamos os nossos pecados. Próxima pergunta, Ricardo. Pergunta número 6. Quão essencial é que a pessoa seja batizada nas águas? Queridos, isso aqui é muito importante, porque muita gente acha assim, pastor, não tem necessidade de ser batizado nas águas. Eu já fui batizado quando pequeno, um detalhe importante também, que a gente vai falar daqui a pouco, porque, deixa eu falar agora mesmo, vocês acham que uma criança, ela sabe o que está acontecendo quando ela é batizada? Sejam sinceros, pensem bem, não precisa abrir o microfone, mas pensem bem. Não é? Eu acho que não. Uma criança não está entendendo o que está acontecendo ali. Ela até chora, né, com medo da água. Eu já vi cenas das crianças chorando ao serem batizadas. Então a criança, eu digo crianças assim, menores de 8 anos, 9 anos, porque a partir dos 9, 10 anos, ela já tem consciência do que é o batismo. Ela já entende o que é o sacrifício de Jesus. Ela sabe que é importante ser batizado e qual a importância do batismo para a vida dela. Então, eu estou falando de criancinhas de colo, nenenzinhos, né, que eu vejo na internet. Isso não faz sentido. Desculpe, né, se tem alguém aqui que foi batizado dessa maneira, né, que tem uma igreja que batiza dessa maneira, mas as crianças, elas não entendem. Elas não sabem o que está acontecendo com elas. Então, o batismo tem que ser consciente. Né? Então, aqui fala o seguinte, quão é essencial para a pessoa ser batizada nas águas? Vamos ler lá em João 3, verso 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E o próximo texto, Marcos 16, diz o seguinte, quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Marcos 16. Então, vejam, queridos, que é importante a pessoa ser batizada nas águas? Sim. Com consciência, sim. Então, vamos às respostas ali, Ricardo. A primeira, quem crer e for batizado será salvo? Talvez, né? Vamos ver as próximas. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus? Tá certo, essa questão está certa. Quem não crer será condenado? Sim, porque não creu, então não vai poder, né, ser absolvido, ser salvo. O batismo é uma demonstração de aceitação do sacrifício de Jesus? Com certeza, né? É aceitar ali o sacrifício de Jesus. Então, a resposta certa, Ricardo, é todas as alternativas estão corretas. Entenderam, amigos? Então, vejam, o batismo é uma questão muito importante na nossa vida. Mas, pastor, eu já fui batizado. É como eu estou dizendo, você está caminhando uma estrada, você descobre uma nova rota, um novo caminho, uma nova luz. E aí o que você tem que fazer? Voltar atrás e converter, né? Essa conversão que eu estou falando. E quando acontece isso, há necessidade de um batismo, porque o anterior você não sabia o que estava acontecendo. Você talvez foi batizado como criança, ou mesmo como adulto, mas não tinha plena consciência da verdade bíblica que você está tendo hoje. Coisas que você não conhecia antes, você está sabendo hoje. Então é importante ter esse batismo. Tá bom? Vamos à próxima pergunta? A 7ª. O que Paulo foi orientado a fazer quando entendeu o plano da salvação? Vamos lá em Atos 22, verso 16. Atos 22, Vanessa verso... Antunes levantou a mão. Ah, Vanessa Antunes, ok, eu não vi aqui.
Pode falar, Vanessa. Oi, boa noite. Boa noite. Eu só não entendi essa questão, porque está dizendo que quem não nascer da água e do Espírito não vai entrar no reino de Deus. Isso tem a ver com a salvação? Porque, no caso, queria entender melhor essa parte. Ali em João 3, verso 5, né? Então, Vanessa, exatamente. Porque quando Jesus fala, né, Jesus fala, devemos nascer de novo para Nicodemos, né? Ele fala ali para Nicodemos, olha, é preciso que você nasça de novo. Aí Nicodemos ali não entendeu a situação e falou, mas Senhor, eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus vai e fala para ele, não, você vai nascer do Espírito. Você vai agora ter a compreensão. E João cita isso, né? Dizendo ali, quem não nascer da água, ou seja, o batismo, Vanessa, ele é um novo nascimento. Porque a pessoa é submersa ali na água, né? Ela morre para o velho homem, é um sepultamento ali do velho homem, da velha mulher, né? E um renascimento de um novo ser. Então, esse nascer da água é importante para a salvação. Quem não nascer da água e do Espírito, ou seja, quem não for batizado, não será salvo, como está lá em Marcos 16:16. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Deu para entender ou eu fugi um pouquinho da sua pergunta? Não, eu entendi. É porque, como a gente até estudou a parte da salvação, porque fala também que nós somos salvos pela fé e misericórdia de Deus, né? Pela graça, Pela graça. Então, acaba meio que fica um conflito, porque tá. é como se você só pode ser salvo se você for batizado, entendeu? Tá. Dá esse Entendi. entendimento para mim. Agora eu cheguei na sua pergunta. Entendi aí, exatamente. Veja, Vanessa, você está certíssimo. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Veja bem, eu faço outra pergunta em cima da sua. Pastor, e se alguém não conseguiu ser batizado durante a vida dele, né? Ou não conheceu, ou não sabia, mas aceitou Jesus, teve sinceridade de coração, foi sincero ali naquilo que ele acreditava, né? Foi um homem, uma pessoa honesta, fiel a Deus, mas não foi batizado, né? Não teve essa oportunidade de ser batizado. Então ele está perdido? Não, ele está salvo. A justiça de Deus é soberana. Então vejam, o batismo, ele não é inerente à salvação. Apesar desse texto aqui de Marcos 16 falar que quem crer e for batizado será salvo, na verdade ele está falando de pessoas que têm oportunidade de ser batizados, mas não aceitam. Tem muita gente que vê a verdade ali, estuda a Bíblia, passa a compreender as verdades bíblicas, mas fala assim, não, eu não quero me batizar, eu não preciso me batizar, não é? Eu acho que eu estou bem, eu quero continuar a minha vida. Ou seja, ele não se arrependeu dos seus caminhos, não se converteu. Lembra da conversão que eu falei para você? Então, na verdade, Vanessa, o batismo ele é uma consequência do nosso da graça de Cristo, não é? Eu aceito a Jesus, eu creio nele, não é? Mas eu preciso ser batizado, assim como ele foi. Se eu não tiver essa oportunidade, ou se algo me impedir de ser batizado, Deus vai entender e vai me salvar, mesmo que eu não tenha sido batizado. Mas se eu tenho oportunidade, se eu tenho condições, não é, de ser batizado, por que não me batizar? Por que relutar contra essa necessidade? Eu não estou falando de pessoas que não possam. Por exemplo, eu como pastor já me deparei com várias situações. Pessoas que não tinham como entrar na água para ser batizado. Não é? Pessoas que estavam no leito de morte ali e se arrependeram dos seus pecados verdadeiramente. Essas pessoas morreram em Cristo.
eu não vou julgar, mas eu acredito que elas estão salvas, mesmo não sendo batizadas. Mas elas não tiveram oportunidades, né? Se arrependeram, já estavam ali no leito de morte, né, do hospital, mas se entregaram a Jesus, reconheceram Ele como Salvador, correto? Uma pessoa que está à beira de ser executado, um ladrão, né, um bandido, um país que tem a pena de morte, ele entrega a sua vida a Jesus, ele não tem condições de ser batizado, mas ele, no seu coração, ele está salvo. Entendeu? Então, assim, eu quero deixar bem claro para você, Vanessa, e para os outros também, que o batismo, ele é uma consequência. Ele é um testemunho público. Você está ali em público dizendo assim, eu aceitei a Jesus. E outra coisa, eu vou dizer mais, o seu testemunho pode servir de incentivo para pessoas que não estão na decisão, que não tomaram a decisão pelo batismo. Então as pessoas vão olhar assim, poxa, a Vanessa, olha como ela mudou, ela se batizou, eu preciso me batizar também. Então o testemunho do batismo ele é muito forte, por isso que Jesus se batizou. Correto, Vanessa? Então, assim, fica bem claro isso. Não é que não é obrigatório. Se não houver condições, mas a pessoa entregou sua vida a Jesus, mas não tem oportunidade, Deus vai, né, evidentemente, eu acredito, né, não sou juiz, nem estarei julgando no juízo de Deus, o juízo de Deus é muito soberano ao meu, mas eu acredito que ela está salva. Não é porque ela não teve a oportunidade de ser batizada que ela vai estar perdida. Se for só isso, eu acredito que Deus vai salvá-la. Agora, se a pessoa tem condições, se a pessoa tem oportunidade, né, e não aceita, por exemplo, o caso do etíope, que Filipe correu atrás da carruagem, lembra daquela citação na Bíblia? Sim. E ali o etíope, estudando a Bíblia, vê a necessidade de ser batizado e fala, olha, aqui tem água. O que me impede de descer as águas e ser batizado? E Filipe vai e batiza ele. Então ele aproveitou a única oportunidade da vida dele para batizar. Se ele visse a água e o Espírito Santo falasse com ele, olha, se batiza, e ele falasse, não vamos batizar agora não, vamos embora, segue viagem, deixa essa história de batismo para lá. Aí seria diferente. Eu não sei se ficou bem claro, Vanessa. Eu acho que... Ficou assim. Ficou bem claro? Ficou então tá assim. Bom. Ok. Obrigada. Nada. Vamos voltar aqui então. Estamos na 7ª, não é isso? 7ª pergunta. O que Paulo foi orientado a fazer quando entendeu o plano da salvação? Vamos lá em Atos 22:16. Aqui diz, e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então, veja, Paulo incentiva, ele induz as pessoas a serem batizadas para lavar os pecados. Então, as pessoas ainda perguntam, né, por que você está demorando tanto para tomar a decisão? Toma logo essa decisão, vá se batizar, lava os teus pecados, invoca o nome de Jesus, correto? Então, voltando à pergunta lá, o que Paulo foi orientado a fazer quando entendeu o plano da salvação? Ele entendeu que era necessário o quê? Se arrepender? Vamos ver daqui a pouco. Lavar-se dos pecados? Talvez. Receber o batismo? Também. Invocar o nome de Jesus? Com certeza. Então, a resposta certa, Ricardo, seria todas as alternativas anteriores. Todas as alternativas estão corretas. Então, gente, nós temos que entender, desculpe, o pecado e o plano da salvação, ele passa pelo arrependimento, pela lavagem dos nossos pecados, por isso que é o mergulhar na água, né? Ali descer a água, né? É importante receber o batismo e invocar o nome de Jesus. Todos esses itens fazem parte da orientação de Paulo, quando ele entendeu o plano da salvação em Cristo Jesus.
Tá bom? Vamos à próxima aqui. Quando devo tomar a decisão de entregar-me a Deus através do batismo? Será que eu posso deixar para semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem? Não, esse ano é ano de pandemia, eu não vou tomar decisão esse ano, não. Eu tô passando uma fase aí, eu preciso passar essa fase para depois eu ser batizado. Vamos ver lá em Hebreus 3, verso 15? Olha o que diz aqui. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, o que devemos fazer? Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, aliás. Então, não devemos endurecer nosso coração, irmãos. Se você está sentindo essa necessidade, se ouvir a voz de Jesus hoje, não endureça o vosso coração, tá? E o próximo texto, 2 Coríntios 6, verso 2, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Então vejam, queridos, qual é o dia que eu devo ser batizado? Hoje. Sabe, deixa eu contar uma história para vocês aqui. Certa vez, eu estava para batizar uma pessoa. Estava conversando com ela, não é? Fizemos todo o estudo bíblico que vocês estão fazendo. E no final do estudo, eu fiz a pergunta, né? Falei, e aí, irmã, a senhora não vai ser batizada? A senhora não quer se batizar? Não deseja se batizar? Ela falou assim, ela já era uma senhora de idade, tinha 60 e poucos anos, 69, eu acho, anos. E ela chegou e falou assim, não, pastor, olha, a minha família toda é de outra denominação. E se eu me batizar, eles não vão me aceitar. Olha, deixa eu conversar com eles, deixa eu fazer um estudo com eles. Eu aceitei, eu falei, a senhora tem alguma dúvida? Ela falou, não tenho dúvida nenhuma, aceitei o sábado, aceitei todas as doutrinas, mas eu não vou me batizar agora, eu espero mais um pouco, mais para frente. Irmãos, esse mais para frente passou muito tempo. Eu saí daquele distrito e depois fiquei sabendo que, infelizmente, aquela senhorinha faleceu. Ela não conseguiu ser batizada. Eu não sei, eu não sou, eu já disse isso e volto a frisar. A justiça de Deus é soberana. Eu não posso julgar que ela não esteja salva, como eu expliquei para a Vanessa aqui. Mas eu fiz o apelo, fomos lá, conversamos com ela e ela relutou, ela não quis ser batizada. Então, irmãos, é muito importante a gente ouvir a voz do Espírito Santo. Não é? E aqui em 2 Coríntios, voltando ali, Ricardo. Pastor? Oi, Gessiane. Oi, boa noite. Boa noite. Então, eu gostaria de fazer a pergunta em relação a essa questão mesmo. Sim. Essa questão de você estar se sentindo preparado para o batismo. Né? Até porque, como eu sou afastada, né? Eu já fui batizada, né? Certo. No caso, como eu me afastei, eu teria que fazer o rebatismo. E essa questão é que eu não consigo assim, entender. Para mim, não tem a certeza, a firmeza de rebatizar. A minha dúvida é nessa questão de é somente porque a gente fez todos os estudos bíblicos, né? Finalizou toda essa questão de esses estudos que vocês fazem com a gente. Aí a gente batiza? É assim que funciona realmente? Não tem que ter um chamado, uma certeza? Então, Gessiane, boa pergunta, excelente pergunta, e não só para você, como para outros também, é importante essa pergunta, né? Veja bem, os estudos, eles são uma parte, uma ferramenta, vamos chamar assim, né? Você estudou, você conheceu, no seu caso, foi só uma relembrada, né? Você está relembrando aquilo que você já estudou, você se batizou. Com quantos anos você tinha, Gessiane, quando você se batizou a primeira vez?
Eu era muito nova, né? Eu questiono muito essa questão do batismo de criança. Ainda hoje eu questiono, Uhum, mesmo na igreja entendi, adventista, justamente por essa questão. entendi, Eu não fiz todo esse estudo, né? Esse estudo completo, né, em relação às doutrinas, os ensinamentos e tal. uhum, Eu não fiz todo, então eu não tinha esse total conhecimento amplo das doutrinas mesmo, do entendimento. entendi. Como eu nasci no lar adventista, subentende-se, muita gente subentende que só porque você Uhum, nasceu você está sabendo de tudo. uhum. É, E não não, funciona assim. estou entendendo. Então eu bati muito Exatamente. nova. Ok. Então, Gessiane, voltando à sua pergunta, né, você quer saber assim, tem que haver um chamado ou alguma uma voz, né? Na verdade, Gessiane, tudo é o Espírito Santo, né? É ele que faz a obra. Nós aqui, nós instrutores, né? Aqui a coordenação da equipe aqui, nós só somos instrumentos de Deus. Não podemos convencer ninguém. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. É importante a gente tomar decisões na vida, muito importante. Decisão para casamento, decisão para emprego, decisão para batizar. Por que é importante? Porque senão a postergação, ou seja, o protelamento, eu vou deixando para depois. Não, olha, agora não, eu não estou me sentindo preparado ainda. Deixa mais para frente, deixa para o próximo batismo. Eu tenho muito receio porque existem duas forças, a gente sabe disso. Existe a força de Deus, que é soberana, muito soberana, mas existe a atuação do inimigo. E ele pode estar usando essa artimanha de deixar para depois, de postergar um pouco. Olha, vamos ver mais um período aí, deixa eu estudar mais. Eu tenho muito medo disso, Gessiane. Eu não estou aqui dizendo que é o seu caso, tá bom? Não estou te assustando. Mas ore a Deus. Fala, Senhor, eu estou com o coração aqui mexido, Senhor. Conversa. Porque ninguém vai tomar essa decisão por você, Gessiane. Ninguém vai te obrigar, entendeu? É Deus com você. Então você, com Deus, você conversa com Ele, fala, Senhor, eu agora tenho mais idade, eu sei o que é o batismo, eu sei a importância do batismo, a responsabilidade do batismo. Quando eu me batizei a primeira vez, talvez eu não tenha entendido como eu estou entendendo agora, mas Senhor, me ajuda. E aí Deus vai te dar essa certeza esse ano. Mas eu digo uma coisa, é muito bom, é muito perigoso, né? De outra maneira eu quero falar, a gente postergar uma decisão. Por quê? Por que eu digo isso? Porque, veja, os sinais do mundo hoje demonstram que esse mundo não vai durar muito tempo, Gessiane. As coisas estão acontecendo muito rápido, não é? Muitas coisas, muitos sinais ali de Mateus 24, de Lucas 21, aonde Lucas 21 fala de epidemias nos últimos dias, né? Filhos contra os pais. Gente, deixa eu contar uma história para vocês que eu vi e fiquei assim chocado essa semana. Um jovem, que tem uns 14, 15, 16 anos, lá do Rio Grande do Sul, ele usava o celular da mãe para joguinhos, aqueles joguinhos de celular, né? Aí, o que aconteceu? A mãe não botou crédito no celular, esqueceu ou não pôs. O menino ficou revoltado porque ele tinha que entrar naquele dia lá online, né, para jogar o jogo. Isso o jornal contando, né, reportagem. E o garoto ficou revoltado, consternado com a mãe, brigou. Já estavam brigados, né, mas nesse dia foi uma briga ferrenha. A mãe bateu o pé, falou: eu não vou botar crédito para você ficar jogando, você está viciado, para com isso. Gente, o absurdo aconteceu. O garoto pegou uma faca dentro de casa e esfaqueou a mãe até a morte. Então vejam, o mundo ele está caminhando para um fim próximo. As coisas estão acontecendo, pais contra os filhos, filhos contra os pais, a lascívia, a imoralidade.
tudo, a violência, tudo está ocorrendo. Não existe mais sinal para acontecer. Então, eu acredito, Gessiane e outros amigos aqui que estão me ouvindo, que o fim está muito próximo. E nós temos que tomar decisões. Não podemos protelar muito. Eu sei que é uma decisão muito forte, uma decisão importante, mas que se eu começar a deixar para depois, eu posso perder oportunidades. Entendeu, Gessiane? Eu não sei se eu respondi sua pergunta, se ficou claro. Sim, respondeu sim. A questão mesmo é realmente a gente orar e pedir a Deus que nos dê a orientação, até porque, como você mesmo falou, o batismo é uma coisa, uma decisão que abrange muitas coisas, né? Se eu me batizando na Igreja Adventista, o 7º dia, por exemplo, eu estou me colocando como membro dessa igreja e eu tenho que me portar como tal, eu tenho que verdadeiramente seguir o que eu vou estar me comprometendo com aquele batismo e com aquilo que eu estou dizendo. Então, eu acho que realmente só oração mesmo, como você mesmo falou, para poder a gente tomar uma decisão com certeza, sem titubear e sem também não entender a verdadeira importância do batismo. Obrigada. É isso mesmo. E só complementando a sua fala, né? Tomar esse cuidado, porque às vezes o inimigo também pode agir, né? São as duas forças, e ele começa a postergar a minha decisão, né? Então, gente, é importante fazer o que a Gessiane falou, tomar consciência. Só de você estar perguntando isso, Gessiane, eu já vejo aí uma luz de Deus, né? Você está vendo que é importante ser rebatizado. Então, isso já é obra do Espírito Santo. Agora, quando será? É você com Deus, tá? Eu só digo isso. O tempo está curto, né? A gente tem que tomar as decisões o mais breve possível, mas, em nome de Jesus, eu tenho certeza que você vai tomar a decisão na hora certa, tá bom? Tá, obrigada, amém. Nada, amém. Vamos continuar aqui, então, responder a pergunta 8? Pastor? Oi, irmã Maria. Pastor Gladson, eu ainda estou indecisa com a questão número 2. Eu não respondi nada, estou respondendo tudo agora. Eu falei com o Lediano desde cedo. Já agora, ouvindo, mesmo falhando, eu já respondi todas. Falta apenas a número 2 que eu não estou entendendo. A número 2, a senhora quer a resposta? É a última alternativa. Todas as alternativas estão corretas. Tá bom? Tá. Ok? Ok. Podemos continuar? A irmã tem alguma dúvida, irmã Maria? Ou pode continuar? Eu estou com dúvida porque eu respondi qual é o significado do batismo na Bíblia. Eu leio Romanos 6, 3 e 4 e não entendo. Coríntios, não, Colossenses 2, 12. Eu não estou entendendo. Fazer a resposta aqui, porque tem A e C, e B. Não, todas elas estão corretas. Veja, qual o significado do batismo na Bíblia? É a morte para o pecado, é o sepultamento dos pecados e da velha natureza, é o renascimento em Jesus para a vida transformada e é a demonstração de aceitação. Então, todas estão corretas. Por isso que a gente está marcando a última. Se a irmã vê lá no texto bíblico, vai ver que, entendeu? Todas essas respostas estão certas. Eu marco tudo, pastor. Marca todas ou marca minha Bíblia todinha. Entendi. Tá bom, entendi, então. Já entendi. Tá Essa bom. era a Então, minha questão, que eu estava indecisa. Ok. Então, vamos voltar lá na questão 8. Vamos lá, Ricardo? Então, a questão 8 é: quando devo tomar a decisão de entregar-me a Deus através do batismo? Aí a resposta certa, nós já lemos os textos ali, né? É exatamente a primeira. Pode marcar aí, Ricardo. A decisão deve ser feita no momento presente. Desculpe, irmãos, estou com pigarro aqui. É hoje. Nós temos que decidir
Veja o que eu falei aqui agora, aqui, não é? Se eu ficar postergando, se eu deixar para outro dia, pode ser tarde demais, meus irmãos. Então a decisão deve ser hoje. Não devemos tomar decisões para amanhã. Por quê? Porque Jesus está voltando, porque eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 5 minutos. Eu posso ter um problema de saúde e vir a falecer, eu posso sofrer um acidente, pode acontecer tanta coisa e eu tenho que tomar a decisão agora, nesse momento. É hoje. Tá bom, meus queridos? Vamos à próxima pergunta aqui, Ricardo? Olha aqui, ó. O que acontece com a pessoa que se une a Jesus através do batismo? Vamos lá em 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, a pessoa que se une a Jesus através do batismo, ela se torna uma nova... Pode botar a pergunta aí, Ricardo? Ela se torna... A resposta certa é a quarta, né? É a quarta alternativa aí, pode marcar, Ricardo? Ela se torna uma nova criatura. Por quê? Porque ela é dominada pela vontade, a alternativa 1? Não. Ela continua a cultivar os pecados acariciados? Também não. Ela perde a sua identidade própria? Não, ela continua a mesma pessoa, só que ela se torna uma nova criatura. Ou seja, ela é convertida. Então a resposta certa é a quarta. Torna-se uma nova criatura. Nenhuma das anteriores está errada porque as 3 primeiras estão erradas. Tá bom, meus queridos? E com isso, nós chegamos à 10ª e última pergunta. Vamos lá. A 10ª e última pergunta é: o que acontecerá se atendermos à ordem de Jesus? Vamos lá em Apocalipse 22, verso 14. Olha lá. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, queridos, aqui está bem claro. Aqueles que lavam suas vestiduras, vejam, o batismo, meus queridos, além do sepultamento, é também um lavar, né? É você ali se purificar. Não que a água, vejam bem, a água não tem poder nenhum. A água batismal não tem poder nenhum. E nem o pastor também que está fazendo o batismo. O poder está em Jesus Cristo, no sangue de Jesus. Então, quando eu entro na água, eu estou falando para Jesus: Senhor, lava o meu coração, lava minhas vestes, o meu ser, para que eu me torne uma nova criatura. Então, na verdade, voltando à pergunta lá, Ricardo, o que acontecerá se atendermos à ordem de Jesus? Receberemos o dom da vida eterna e da salvação? Sim, correto. Não teremos direito à árvore da vida? Não, está errado. Não entraremos na cidade santa? Também está errado. Seremos infelizes? Está errado. E todas as respostas estão erradas, porque as 3 últimas estão erradas. Então a resposta certa, o Ricardo vai pôr, é: receberemos o dom da vida eterna e a salvação. Queridos, agora é a hora do compromisso de fé. Eu queria que antes de você fazer o compromisso, antes do Ricardo colocar aí a sua questão, eu queria que você, eu não sei se tem como, Ricardo, você colocar aí um minuto de uma música, um fundo musical. Eu queria que você, meu querido, fizesse uma oração para Deus, porque o Ricardo vai pôr daqui a pouco o compromisso de fé, e nós vamos fazer uma oração a Deus. Eu vou orar aqui em silêncio, tá? Eu vou dar 1 minuto para a gente orar, e depois eu vou fazer uma oração, e depois a gente vai fazer o compromisso. Por que eu estou fazendo isso? Porque a decisão não é minha, a decisão não é do Ricardo, não é do Cleiton, que está aqui, dos outros que estão aqui, os outros instrutores. A decisão é sua com Deus.
Então, por isso que nós vamos fazer uma oração, para que essa decisão seja com Deus e não com ninguém, tá? Então, nós vamos ouvir um fundo musical, o Ricardo vai colocar, vai compartilhar, você vai orar a Deus pedindo a resposta de Deus, se a sua decisão hoje é pelo batismo ou se não, se você não precisa ser batizado, se você não quer ser batizado. Tá bom? E aí o Ricardo vai pôr esse fundo e no final eu vou fazer uma oração rápida para a gente terminar o estudo. Tá bom, Ricardo? Coloca aí 1 minutinho, 30 segundos aí de música, um fundo musical, e nós vamos fechar nossos olhos e orarmos nesse momento. Desliga o seu microfone, todo mundo desliga, por favor, e vamos ficar atentos aqui no fundo musical do Ricardo. E na oração, né? Só um minuto que eu vou colocar aqui. Ok, Ricardo. E eu vou pedir para todos fecharem os microfones para nós nos concentrarmos na música e orarmos. Na verdade, não vamos ouvir música, vamos orar a Deus nesse momento, tá bom? Vamos orar? Feche o microfone, por favor. Senhor nosso Deus, eu quero estender essa minha oração, Senhor, a todos os nossos amigos que estão aqui estudando a Bíblia conosco. Senhor, muitos deles estão em dúvida se devem ou não ser batizados, Senhor. Por favor, Senhor, ajude a tomar essa decisão. Nós vamos fazer agora, Senhor, um compromisso de fé. Por isso, Senhor, faça com que o Teu Santo Espírito esteja presente nessa decisão. E cada um tome a sua decisão segundo o seu coração. Por favor, Senhor, atua poderosamente. É o que eu lhe peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, Ricardo. Pode tirar aqui. Muito bom, meus queridos. Nós vamos agora botar o compromisso de fé. Tá bom? O Ricardo vai compartilhar aí o compromisso de fé. E eu vou ler para vocês. E vocês respondam segundo aquilo que vocês oraram. Tá bom? O compromisso de fé é exatamente esse que está aparecendo aí. Vai aparecer na tela, né? Olha aí. Creio no batismo por imersão. Batismo por imersão eu já expliquei para vocês que é submergir, é o descer as águas. E desejo ser uma nova criatura. Eu quero entregar minha vida publicamente a Jesus através do batismo. E você vai marcar sim ou não, de acordo com a sua vontade. Se você marcar sim, eu vou pedir um favor a você. No particular,
Você pode pegar ali com a Lidiane o meu WhatsApp, está à disposição, está lá no grupo também, certo? Você conversa comigo, se você respondeu sim. Se você respondeu não, você pode conversar comigo, se você quiser. Ou talvez você ainda não saiba se é sim ou se é não. Você esteja em dúvida ainda. Mas mesmo assim, converse comigo no particular para nós trocarmos algumas ideias. Eu não quero que você tome uma decisão por impulsão, por pressão. Não existe pressão. Então, eu queria que você nos procurasse, me procurasse. Nós vamos, quem sabe, até estamos retornando às visitações, né? Eu já estou visitando algumas pessoas aqui do grupo, a Lidiane, o Ricardo também. Então, se você desejar uma visita, nos procure e fale, pastor, vamos conversar um pouquinho sobre o meu batismo, eu estou em dúvida, eu não sei o que fazer, entenderam? E se for sim, também. Se for não, eu vou respeitar, não é uma obrigação, tá? Não, aqui nós não estamos obrigando, esse curso, ele não é obrigar a ninguém a se batizar, mas, eu volto a frisar, nós temos que tomar decisões, irmãos. Se vocês viram e aceitaram os estudos anteriores, se vocês estão aqui hoje, é porque vocês ouviram os estudos anteriores e acreditaram e aceitaram. Então, por que? Aí vem a pergunta, por que não se batizar? Por que não aceitar o apelo de Jesus? Né? E eu queria, fazendo o último apelo, né? Eu queria ver você no céu. Né? Eu queria que Jesus estivesse conosco ali, naquele dia glorioso, quando Ele voltar nas nuvens do céu. Então eu queria fazer esse apelo com vocês. Tome a sua decisão, não postergue. Mas se tiver alguma coisa que eu possa fazer, eu ou o pastor Patrick, eu não sei se o pastor Patrick está aqui, mas se ele estiver, ele também está à disposição, acho que não está, mas ele está à disposição também para fazer visitas, para conversar pelo WhatsApp ou pelo telefone, se você não puder ser visitado por causa da pandemia, né? Mas nós vamos de máscara, vamos com álcool gel, mas o importante é tomar decisões. Não postergue a sua decisão, não deixe para amanhã. Vamos tomar hoje essa decisão, tá bom? Eu vou fazer mais uma oração e aí nós vamos encerrar aqui e vamos partir para um segundo momento ali de confraternização, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse estudo, Senhor. Se nós chegamos até aqui é porque o Senhor tem um plano para a nossa vida. Por favor, Senhor, nos dê a resposta que precisamos nesta noite. Nós não sabemos se devemos ou não ser batizados. Nós não sabemos se é importante ou não ser batizados. Nós não sabemos de nada, Senhor. Por isso, nos ajude. Eu quero, como pastor, nesse momento, interceder por todos que estão aqui presentes. Que essas pessoas sejam imbuídas pelo Teu Santo Espírito, Senhor. E que, se for da vontade de Ti, somente de Ti, que elas sejam batizadas, por favor, toque o coração delas neste momento. E que elas digam sim, eu quero ser batizado, Senhor Jesus. Que não deixe para amanhã o que tem que ser feito hoje. Por favor, Senhor, toma essas pessoas em suas mãos, dê a decisão a elas, é o que lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.